ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu vou projetar o verso nessa versão, para que a gente possa ler em uníssono essa passagem. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê a graça e a iluminação necessária para considerarmos esta passagem bendita. Fala conosco, abençoa-nos e orienta-nos para que possamos ser melhores pais, melhores filhos, para que tenhamos melhores famílias e assim, ó Deus, possamos ter também uma igreja melhor. É a oração que eu faço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Meu assunto hoje cedo, a educação dos filhos. Um assunto de suma importância para bem da igreja, para bem da família, para bem da nação. E eu acredito que não exista um texto melhor do que este para tratar desse assunto. Esse texto se tornou um texto popular, um texto muito bem aceito, sobretudo em nossa nação, por conta das versões atualizadas que o texto possui em nosso solo pátrio. O texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meu assunto hoje cedo se prende a dois aspectos importantes que estão no verso. Primeiro, a questão do dever dos pais. É dever dos pais ensinar a criança, instruir a criança, instigar nela aqueles desejos e aqueles hábitos que vão norteá-la ao longo de sua vida. E a segunda parte, aquilo que nós devemos ensinar efetivamente para ela. Porque daquilo que nós ensinarmos, isso vai certamente representar o modo como ela vai se conduzir ao longo da vida. É dever dos pais, então, em primeiro lugar, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Não o caminho que ela quer andar, não o caminho que ela mais gosta. Também não é ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. Há uma diferença muito grande em ensinar o caminho e ensinar no caminho, e é esse o princípio bíblico. Quando a gente olha para essa questão, alguns princípios são importantes. Primeiro, a necessidade de que este ensino deve acontecer o mais cedo possível. Nós temos que ensinar a criança. A Bíblia é muito clara. Esse ensino tem que começar na mais tenra idade. Domingo passado falei para vocês que a fase mais importante da vida de uma pessoa é a sua infância. Porque na infância são gravados os caracteres da nossa personalidade, da nossa formação. Portanto, a Bíblia diz: ensina a criança. Um educador disse que é mais fácil você ensinar uma criança do que você ter que consertar a vida de um jovem. E se você não ensinar a criança, certamente você vai ter muito problema, muito sofrimento, muitas lágrimas ao longo da sua vida. Aliás, é isso que ensina o livro de Provérbios. Ensinar a criança desde cedo. E note que dentro da cultura hebraica, judaica, como queiram, esse era um preceito que estava muito claro. Os pais hebreus ensinavam seus filhos e instruíam e equipavam e treinavam seus filhos logo que eles iniciavam sua caminhada. De maneira que os pais já tinham em mente que até os 13 anos de idade, aquele menino precisava estar pronto
para comparecer à sinagoga ou ao templo para iniciar a sua vida religiosa, o chamado Bar Mitzvah. Nessa época de sua vida, aquele menino já devia poder recitar boa parte da Torá, boa parte da lei de Deus, e muitos dos salmos eram requeridos dele na sua apresentação ao templo. Jesus foi um caso excepcional, porque Jesus compareceu ao templo não aos 13, mas aos 12 anos de idade. E ele não apenas recitou parte da Torá, nem parte dos salmos ou parte da lei de Deus. A Bíblia diz que Jesus discutiu com os escribas, os doutores da lei, assuntos mais versados dentro da teologia das Escrituras Sagradas. Jesus então compareceu ao templo antes do tempo, o que mostra que seus pais cumpriram muito bem a tarefa que lhes foi delegada: ensinar, treinar, instigar a criança. E aqui cabe uma palavra aos pais: por melhor que seja a igreja, por melhor que seja o colégio onde você matriculou seu filho, de repente um colégio confessional, você não pode delegar para ninguém, nem para a igreja, nem para a escola, nem para os avós, para ninguém. A tarefa que Deus confiou aos pais. Quando a Bíblia diz instrui a criança, Deus está colocando sobre os ombros dos pais a responsabilidade do ensino de seus filhos. Há muitos pais que querem imaginar que a igreja fará tudo, que a escola bíblica dominical fará tudo, que as chamadas tias dentro da igreja vão equipar seus filhos dentro daquilo que é um terreno importantíssimo para a condução da vida deles. Não resta dúvida de que a igreja ela tem um papel muito importante na vida de uma criança. Eu sou a prova viva disso. Levado desde cedo para a igreja pelas mãos de uma tia, isso infundiu na minha alma amor pela igreja e pelo evangelho. Mas a igreja não tem a responsabilidade primeira. Essa responsabilidade é dos pais, e essa responsabilidade não pode ser transferida, não pode ser terceirizada. Mas note, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho em que deve andar, é assim que está em nossas versões bíblicas aqui no Brasil, e eu creio que em boa parte do mundo, nós precisamos considerar o fato de que no texto original não está assim. No texto original hebraico está da seguinte maneira: ensina a criança de acordo com o caminho dela. Ensina a criança de acordo com o caminho dela. E essa expressão hebraica do texto, ela tem suscitado muita discussão sobre o que a Bíblia quer dizer quando ensinar a criança de acordo com o caminho dela, o que nos parece bem diferente daquilo que a gente lê em nossa versão. Há 3 possibilidades de interpretação para o texto original. A primeira é que ensinar a criança de acordo com o caminho dela é ensinar a criança de acordo com as características dela. Você precisa lembrar que quando está ensinando uma criança, você está ensinando uma criança e não um adulto. Que a sua linguagem para falar com uma criança tem que ser a linguagem adequada para uma criança. Você não pode pegar simplesmente um livro de teologia sistemática, seja do Orfield, seja do Langston, e colocar nas mãos de uma criança esperando que ela compreenda. Essa é uma linguagem muito além da capacidade que ela tem. Mas você pode adaptar essa linguagem. Você pode ensinar princípios teológicos dentro daquilo que a criança pode compreender. Por isso a igreja tem que investir na escola dominical, investir nos cultos infantis, para que a mensagem do Evangelho chegue à criança dentro daquilo que ela pode codificar a nível de linguagem, simplificar a linguagem à luz daquilo que ela pode compreender. Ensinar, então, a criança de acordo com o caminho dela é respeitar os limites da compreensão que ela tem
ensinando para ela os mesmos princípios. E notem, nós não temos dois evangelhos. O mesmo evangelho que é ensinado para os adultos deve ser ensinado também para as crianças, obviamente respeitando os limites da sua compreensão, dando a elas a linguagem que seja mais adequada para que ela possa compreender. Segundo, ensinar a criança de acordo com o caminho dela é ensinar a criança observando as tendências e a vocação dessa criança. Você pode ter 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos, e você que é pai de mais de um filho sabe que nenhum filho é igual ao outro. Cada filho tem suas características, cada filho tem um pendor para uma área ou outra. Existem filhos que são falantes, são comunicativos, têm facilidade de estar diante de um público. Existem filhos que já são calados, são um pouco mais envergonhados, introvertidos, não gostam de estar na frente, mas se saem muito bem nos bastidores. Existem filhos que se dão bem com negócios, com números, há outros que se dão bem em outras áreas. Os pais, então, precisam observar esse filho ou essa filha para customizar o seu ensino, a sua formação. Observar, esse menino aqui tem jeito para negócio. Você coloca qualquer coisa nas mãos dele e ele vende com facilidade. Você já está diante de alguém que tem um pendor para uma área e deveria já canalizar a formação dessa criança para essa área. Esse menino aqui se comunica bem, ele fala bem em público, já começar a pensar nisso. Eu já citei aqui para vocês um fato de nossa família lá no Rio de Janeiro, de um sobrinho que estudava em um colégio público, e a professora começou a notar que aquele menino tinha uma inteligência acima da média. Então chamou meu irmão, minha cunhada, e falou: olha, eu queria dar um conselho a vocês. Vocês estão desperdiçando a inteligência desse menino nesse colégio. Ele precisa de um outro tipo de colégio, porque ele tem um QI acima dos demais. Por que não matriculá-lo? Então ela deu algumas sugestões. Meu irmão e minha cunhada atenderam isso, porque observando as tendências dele, a inteligência dele, então canalizaram na direção certa. Moral da história: hoje esse menino é piloto da Força Aérea Nacional e instrutor de voos da FAB. Aquele menino se destacou, mas alguém teve que observar. Você deveria observar seus filhos. Para que ele se dá melhor? Em que área ele começa a mostrar tendência? Respeitar a vocação, porque Deus nos fez com características muito particulares. Existem pessoas aqui que têm facilidade numa área, enquanto o outro não tem. Então você deveria observar isso, customizar o seu ensino, a formação dessa criança, porque assim você vai facilitar muito a caminhada dela neste mundo. Então, ensinar a criança de acordo com o caminho dela é observar as tendências e a vocação dela. Terceiro lugar, ensinar a criança de acordo com o caminho dela é ensinar no caminho de Deus, ou no caminho da sabedoria. E essa é a compreensão que a maior parte dos estudiosos abraça, que é a que também foi consagrada em nossa terra brasileira, sobretudo por causa da edição atualizada. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar então o que é certo e o que é errado, ensinar o que agrada a Deus e o que não agrada, ensinar a criança a andar e a trafegar no caminho de Deus para a bem e felicidade dela própria. Então essa é a compreensão mais aceita, e eu entendo que essa nós também devemos abraçar, embora a gente deva compreender que não é a única interpretação para este verso. Se o princípio maior aqui é ensinar a criança no caminho de Deus, é importante lembrar que, sendo o ensino um dever dos pais, é dos pais também o dever de ensinar seus filhos a andar diante de Deus, a amar a Deus.
Aliás, quando nós lemos há pouco aqui o Shema, Deuteronômio 6, 4 a 9, o primeiro dever de um pai era ensinar seu filho a amar a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira tarefa de um pai e de uma mãe era colocar no coração do seu filho o amor a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente anda no caminho de Deus. Quando a gente trafega por caminhos errados, é porque o amor de Deus ainda não está em nós. Nós provamos o amor a Deus, obedecendo a sua lei. Foi isso que Jesus ensinou. E os pais deveriam ensinar seus filhos a amar a Deus. E aqui me permita abrir um parênteses. Como que os pais ensinam os filhos a amarem a Deus? Só por palavra? Só por preceito? Não, nós ensinamos nossos filhos a amarem a Deus também pelo exemplo. Quando nós demonstramos para os nossos filhos que Deus é o amor maior da nossa vida, que Deus ocupa o lugar central da nossa vida, que a gente não faz nada sem ouvir a voz de Deus, e que boa parte do tempo que a gente tem, a gente dedica a Deus. Então os filhos vão observando como o papai, como que minha mãe amam a Deus. E assim você vai ensinando, vai instilando, vai provocando na alma e no coração deles também o mesmo amor. Mas note que este verso tem uma segunda parte. E a segunda parte vai dizer para nós que a criança, ela cresce normalmente seguindo o caminho em que ela foi ensinada. Diz a segunda parte do verso assim: e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Aqui cabem algumas palavras aos irmãos, porque se este verso é talvez o verso mais conhecido dentro do livro de Provérbios, se este verso é o verso mais popular e o mais apropriado para a questão da educação de filhos, me parece que esta segunda parte é uma das que a gente compreende menos. Primeiro porque a gente toma isso como sendo uma promessa absoluta de Deus, de que filhos desviados vão voltar para os caminhos do Senhor. Primeira coisa que você precisa ter em mente: o livro de Provérbios não é um livro de promessas. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito pelos sábios de Israel, que olhando, que observando a vida como ela acontece, e ele está observando isso dentro de uma sociedade teocrática, ou seja, dentro de uma sociedade bem diferente da nossa, onde Deus ocupava o lugar central. Quando os sábios observavam as coisas como elas aconteciam, então eles escreviam esses preceitos aqui em Provérbios. Com isso eu não estou dizendo que filhos desviados não vão voltar. Normalmente eles voltam, porque foram ensinados, porque princípios de Deus foram colocados em seu coração, porque Deus lhes deu a aventura de ter pais crentes. Mas também é preciso que você entenda: eu sou pastor há 33 anos, e eu já vi muitos filhos desviados morrerem fora da igreja, e nunca voltaram, nunca se arrependeram. Então a gente não pode tomar isso como uma promessa absoluta, de que filhos desviados, mesmo quando velhos, vão voltar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo, e aqui você precisa prestar atenção nisso, e aqui existe um aspecto positivo e um aspecto negativo. O que a Bíblia está dizendo, sem tirar nem pôr, é que no caminho que ela for ensinada, normalmente é nesse caminho que ela vai seguir. Se ela for ensinada no caminho certo, normalmente ela vai seguir no caminho certo. Mas se ela também for ensinada no caminho errado, é nesse caminho normalmente que ela vai seguir. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com a vida, muito cuidadoso com o testemunho, porque nós ensinamos no caminho. Nossos filhos nos observam, nossos filhos olham para o nosso exemplo. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma de ensinar. Dizem que nós devemos aos nossos filhos 3 coisas: exemplo,
exemplo e exemplo. Exemplo é o cinzel com o qual você vai marcar os caracteres dos seus filhos. Portanto, saiba escolher bem o caminho, porque no caminho que você ensinar, seu filho vai normalmente seguir. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso quer dizer que se a gente ensina coisas ruins, não espere que seu filho ande no caminho bom. Se você ensina coisas boas, se seu filho andar em caminhos errados, significa que você não é responsável pelas decisões que ele tomou, porque você ensinou no caminho certo. Então, saiba definir bem o caminho. Então, esse é o primeiro princípio. Quando a gente olha para essa segunda parte, pensa nela como sendo uma promessa absoluta. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não vai se desviar. Não, eu criei meu filho na igreja, ele nunca vai se desviar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo sobre o caminho, ou no caminho que você ensina, e é nesse caminho que normalmente ele segue. Então nós não temos aqui uma promessa absoluta. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, aqui mesmo no capítulo 22, e eu não preciso avançar, eu poderia ir, por exemplo, para Provérbios 11:6, é um verso que eu tinha em mente, mas eu vou ficar somente aqui em Provérbios 22. Provérbios 22:11, só para que você tenha uma ideia de que nós não estamos falando de promessa absoluta. Provérbios 22:11 diz assim: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Nós não temos rei no Brasil, o que nós temos aqui é um presidente. Então vamos mudar a frase. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Se isso aqui é uma promessa absoluta, significa que se você está andando numa vida muito bem ajustada, você vive uma vida justa, você é uma pessoa que fala palavras boas, você vai ser amigo do presidente da República. Isso é promessa absoluta? Muito pelo contrário, irmãos. Se a gente olhar para o contexto brasileiro, vocês vão perceber que as pessoas que trafegam lá no Planalto e que buscam a amizade do presidente são exatamente as pessoas que vivem uma vida errada. Há poucos dias atrás, assistindo o telejornal, o Lado da Esposa, foi noticiado lá que um grupo de pastores tinha ido a Brasília para encontrar o presidente Bolsonaro. Quando mostraram lá as figuras que foram visitá-lo, eu falei para minha esposa: me perdoe a franqueza, um pior do que o outro. Ou seja, as pessoas que têm amizade do presidente normalmente são as pessoas más. São as pessoas que andam no caminho que não é o caminho da retidão. Então, Provérbios não é um livro de promessa absoluta, e aqui nós não temos uma. O que a Bíblia está dizendo, dentro daquela sociedade teocrática, onde Deus exercia o governo principal da nação, é que quando alguém andava de maneira justa e reta, quando uma pessoa tinha palavras boas, ela conquistava a amizade do rei. E isso é o que acontecia normalmente entre eles. Outro exemplo, aqui em Provérbios 22, verso 16, diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Vamos pensar no Brasil, é assim que acontece? As pessoas aqui que espoliam os pobres, que oprimem os pobres, elas ficam pobres? Ou aqui elas ficam ricas? A Lava Jato mostrou isso para a gente. As pessoas que mais roubaram a nação, que mais oprimiram os pobres no Brasil, foram as pessoas que mais enriqueceram. Pessoas que têm dinheiro guardado lá fora do país, pessoas que construíram grandes patrimônios. Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de sabedoria. Era assim que acontecia em Israel. Quando alguém oprimia o pobre, por ser uma sociedade teocrática, o juízo de Deus vinha sobre as pessoas e elas empobreciam. Com isso eu não estou dizendo que aqueles que oprimem os pobres hoje e estão enriquecendo, que eles não vão sofrer o juízo de Deus, porque vão. Porque Deus vai punir toda a injustiça. Deus vai lançar no inferno todo aquele que oprime o pobre, que expolia a viúva e não se arrepende do seu pecado. Mas naquele contexto era assim que acontecia.
Então, quando você olhar para esse verso, diz, não, aqui está uma promessa, meu filho estagiou da igreja, eu espero que ele volte. Eu acredito que ele vai voltar. Normalmente ele volta. É assim que a Bíblia, é assim que a experiência nos mostra. Mas pode ser que não volte. E aí você precisa considerar 3 fatos importantes quando você pensa na salvação dos seus filhos. Primeiro, você deve levar em conta a questão da soberania divina. É Deus quem converte, é Deus quem chama, é Deus quem elege, é Deus quem chama para Ele. Salvação é uma questão soberana de Deus. Deus tem seus eleitos. Seu dever como pai é ensinar. E se Deus, pela sua soberania e misericórdia, resolver chamar seu filho, sua filha, ele virá a ele no chamado eficaz do Senhor. Mas nunca se esqueça desse fato. É Deus quem converte o coração dos filhos. Então peça a Deus que na sua bondade, na sua misericórdia, Ele aplique no coração dos seus filhos o ensino que você está dando. E eu espero que você esteja dando o ensino da palavra. Exemplo de correção, exemplo de vida espiritual. Deus aplica isso ao coração do meu filho. Existe um limite entre aquilo que você pode fazer e aquilo que só Deus pode fazer. Conversão é um assunto que somente Deus pode levar a efeito. Só Deus pode dar novo nascimento para o seu filho. Só Deus pode dar vida àquele que está morto. O apóstolo Paulo disse em Efésios 2 que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas. É por isso que às vezes você fala para o seu filho, fala para a sua filha e parece que ele não ouve. Porque muitas vezes é um morto que está ouvindo a palavra do Senhor. Parece que a palavra não faz efeito, mas porque está morto. Então você precisa do auxílio de Deus para que Deus, na sua soberania, abra os ouvidos, para que Deus dê vida, para que Deus coloque a fé. Salvação implica em um ato soberano de Deus. Segundo, a responsabilidade humana. Um dos princípios da fé reformada é este: a soberania de Deus não exclui responsabilidade humana. Vai chegar um tempo em que seu filho, sua filha, se ainda não fez, vai fazer. Vai ter que tomar uma decisão. Se vai seguir o caminho de Deus ou se não vai. Se vai seguir o caminho que os pais escolheram ou se não vão. É assim que acontece. Deus coloca em nossas mãos uma responsabilidade. E seus filhos terão que tomar em algum tempo essa importante decisão. E essa decisão é particular, é pessoal. Eu sei que se a gente pudesse tomar a decisão pelos filhos, a gente tomaria. Mas não temos esse poder. Essa é uma decisão particular de cada uma. Isso é o que a Bíblia chama de responsabilidade pessoal diante do chamado de Deus. E terceiro, lembrar o valor do ensino. Ensina o menino ou ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia está mostrando a força do ensino. A criança não aprende por si mesma. Ela precisa ser ensinada. Você precisa ensinar sobre Deus. E diga-se de passagem que ensinar dá muito trabalho. Ensinar é um ato de persistência e de fé também. E você precisa ensinar e tornar a ensinar e ser perseverante no ensino, sempre confiando que você está ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa. Eu penso que nós ainda não tomamos consciência do poder que tem a palavra. A Bíblia se refere à palavra de Deus como sendo uma semente que pode frutificar e produzir frutos. A Bíblia se refere a si mesma dizendo que ela é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que destrói uma rocha. Então pregue a palavra, fale a palavra, ensine a palavra, porque essa palavra pode mudar o curso da vida de seu filho, de sua filha, por toda a eternidade. Confie que você não está ensinando a sua palavra, mas a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. Foi a palavra de Deus que trouxe à existência o mundo. Deus disse: haja, e houve. A palavra de Deus é poderosa, e peça a Deus para que, enquanto você ensina,
essa palavra de Deus comece a penetrar o coração, comece a mudar as disposições da alma de seu filho. Essa palavra tem um valor imenso, então nunca se esqueça de ensiná-la. E lembre-se que deve começar bem cedo. Não espere seus filhos serem adolescentes. Às vezes eu fico olhando para a igreja no domingo pela manhã e fico me perguntando onde estão os filhos dos crentes. E às vezes os pais estão no culto e os filhos não estão, mesmo pequenos. Termina o culto, a porta, eu pergunto onde as crianças estão. Ah, pastor, estudou a semana toda, coitadinhos, estão tão cansados, deixa eles dormindo. Você está esperando o quê? Você está brincando com um assunto muito sério. Você está brincando com a eternidade do seu filho. As impressões mais importantes da vida deles é exatamente agora que eles são pequenos. Se você esperar que eles fiquem adolescentes, já crescidos, para tomar a decisão, você vai esperar por uma época extremamente perigosa. As estatísticas mostram que os filhos se desviam da igreja exatamente na adolescência. Pergunte para qualquer pessoa adulta que está aqui e que um dia se desviou do Evangelho, em que época da vida ela se desviou? Aos 15 anos, aos 14 anos, aos 16, aos 17, quando foi para a faculdade ou já no ensino médio. É quando começa a conhecer o mundo lá fora, conhece amigos, começa a namorar, a namorada não quer saber de igreja, e o namorado também não quer, então não quero mais saber da igreja dos meus pais. Ensina-se agora, começa-se agora, para que depois a gente não tenha motivo de lamento. Perguntaram a um pastor de ovelhas, por que suas ovelhas eram tão gordinhas? Ele disse, é porque eu cuido dos cordeirinhos. É de pequeno que se começa. A gente precisa trazer, e sabe o que eu acho interessante? É que segunda-feira, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, se for necessário, está frio, está chovendo, pode estar caindo neve, mas tem que ir para a escola. O que você faz com seu filho? Você diz, não, coitadinho, deixa eu dormir, educação é para depois. Não, você acorda, põe debaixo do chuveiro, põe roupa, espera a van passar, joga dentro da van, porque precisa de educação. Está doente, você faz o que com ele? Arruma e leva para o médico. Não quer tomar injeção, tem que tomar. Nós tomamos importantes decisões pelos nossos filhos em várias áreas da vida, mas nós não queremos tomar decisões naquilo que tange a nossa responsabilidade no campo da fé. Ensina, instrui. Deus disse que você é responsável. E aqui deixa eu lembrar um princípio da mordomia cristã. Você sabe que nós não somos donos de nada, inclusive nem somos donos dos nossos filhos. E nem os filhos são nossos. Os filhos nos foram confiados por um tempo. Deus é dono de tudo. Diz o Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo, inclusive dos nossos filhos. Então, quando você educa o filho ou a filha, você não está educando necessariamente o seu ou a sua filha. Você está educando o filho ou a filha de Deus. E a Bíblia diz que quando você não faz, quando você deixa de fazer, você está assumindo uma responsabilidade diante do Senhor, porque vai chegar o dia em que você vai comparecer diante de Deus, e Deus vai pedir a conta daquilo que lhe foi confiado. Deus vai dizer assim, o que você ensinou para essa criança? O que você ensinou para essa menina, para esse menino? Não ensinei. Deus vai responsabilizar você por essa atitude, por essa negligência. Você é responsável diante de Deus pelo ensino dos seus filhos. E eu vou terminar. Vou terminar com 4 palavras. A primeira, uma palavra de encorajamento. Dizer para você que é pai, para você que é mãe, e de repente você está ensinando, você está falando, seu filho não ouve, e você ora, parece que as coisas não acontecem. O que fazer? Permanecer, perseverar, continuar
Continue orando, continue falando, continue comunicando. Obviamente, saiba como comunicar. Peça a Deus sabedoria para falar. Porque às vezes a gente, numa insistência, num determinado ponto, ou uma forma de falar mais agressiva, em vez de a gente atrair o filho ou a filha para a igreja, a gente acaba empurrando uma vez mais para fora. Peça a Deus sabedoria. Eu acredito que a paternidade, a maternidade, é uma das maiores bênçãos que Deus nos confiou, mas também uma grande responsabilidade que Ele nos confiou. Não é fácil criar filhos, e cada dia que passa é mais desafiador criá-los. Mas eu digo para você, tenha esperança, continue orando, continue trabalhando o coração do seu filho, e lembrando-se que aquilo que você está colocando lá agora vai ficar, não vai ser apagado nunca mais. Eu já citei aqui para vocês uma experiência que eu vivi. Vocês sabem que eu passei boa parte da minha vida, eu cresci dentro de um bar, servindo bebida alcoólica, vendendo cigarro, por mais incrível que possa parecer. Eu aos 8 anos, 7 ou 8 anos de idade, já estava atrás de um balcão fazendo isso. E eu observava lá no bar, que a família tem até hoje, que muitas pessoas que frequentavam, que bebiam, e normalmente no sábado acontecia uma roda de samba. E quem liderava a roda de samba era uma pessoa assim bem comunicativa, e batucava, e puxava, e animava o bar, e todo mundo bebendo, e ele está lá, cantando e batucando. Eu vi ele bebendo cerveja algumas vezes, mas nunca vi ele tornando um copo de cachaça. Passado alguns anos, graças ao Senhor, eu recebo um convite para falar num congresso de jovens lá em Niterói, numa igreja congregacional. E quem era o líder dos jovens nessa ocasião? Aquele rapaz que frequentava o bar e que liderava a roda de samba todos os sábados, que batucava, que cantava. E aí eu conversei com ele lá em Niterói sobre isso. Sabe que eu nunca vi você tornar um copo de cachaça, vi você bebendo algumas vezes cerveja, mas nunca vi você fazer o que os outros faziam lá. Aí ele disse assim: pastor, sabe o que acontece? É que todas as vezes que eu ia fazer isso, e as pessoas ali diziam: bebe aí mais um, bebe aqui, bebe com a gente, eu lembrava da minha mãe, eu lembrava da igreja, eu lembrava da igreja presbiteriana, a mãe era presbiteriana, a irmã Teresa já na glória. Ou seja, mesmo quando às vezes os filhos se afastam do evangelho, lá no mundo eles não conseguem ir além como os outros são capazes de ir. Existe um freio. Todas as vezes ele está fora da igreja, está longe de Deus, mas aquilo que foi ensinado, isso nunca se apaga. Teve um menino que passou aqui por essa igreja e um dia disse para o pai: eu queria ser ateu como meus amigos, mas eu não consigo, a culpa é do Senhor, que sempre me ensinou que Deus existe. Eu quero ser ateu, eu não consigo. Por que não consegue? Porque aquilo que foi ensinado fica arraigado para sempre. A Bíblia está dizendo isso. No caminho que você ensinar, esse caminho vai nortear a vida para sempre. E normalmente esses que um dia se afastam do evangelho, pela graça, pela misericórdia, e tão somente pela misericórdia de Deus, são trazidos de volta. Normalmente isso acontece, mas isso não é absoluto. Então minha palavra primeiro é encorajar você: continue, não desista, mantenha a esperança acesa no seu coração. Segundo, uma palavra de advertência. A Bíblia está dizendo que no caminho que você ensinar, qual é o caminho que você está trilhando? Lá em Deuteronômio 6, versos 4 a 9, diz que o lar, a vida em família entre os hebreus era um discipulado constante. Era andando pelo caminho, levantando, deitando, assentado em casa, ou seja, todas as oportunidades que eles tinham dentro de casa, eles aproveitavam para ensinar os filhos a amarem a Deus.
Se você ensinar nesse caminho, normalmente o seu filho vai amar esse caminho, vai amar o Deus que chama para andar nesse caminho. Mas se você andar e trilhar por caminhos errados, saiba que normalmente seu filho vai escolher esse caminho. Então nós temos que saber que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos. O que eles estão vendo na nossa vida. Quando os filhos são pequenos, normalmente eles demonstram isso de uma forma muito clara. Às vezes a menina coloca o sapato da mãe, já viram? Aquelas menininhas bem pequenininhas, aí quer andar com a sandália da mãe em casa, está imitando. Ou o menino quer imitar o pai nisso ou naquilo. Eles já estão dando demonstrações claras de que na vida eles vão reproduzir aquilo que eles viram em casa. Então a advertência é essa: saiba o que você está ensinando, o que você está demonstrando. Terceira é uma palavra de consolo. Nem sempre filhos que se desviam por uma questão de mau exemplo dos pais, de falta de testemunho. E aqui entra a questão da responsabilidade humana. Às vezes a gente ensina. Eu já vi filhos de pais muito piedosos andando por caminhos errados. Isso acontece também. E nem sempre isso é por culpa dos pais. Então, console o seu coração se você já tem a consciência de que você ensinou o que é certo, de que você ensinou no caminho de Deus, de que enquanto eram pequenos você os tomou pelas mãos e os trouxe à casa do Senhor. Se você fez a sua parte, tranquilize o seu coração, porque normalmente Deus vai agir na vida e no coração deles a seu tempo. Deus há de honrar a sua vida e a sua fidelidade. E por último, uma palavra de desafio: ensine e continue ensinando, lembrando-se que é Deus quem aplica o ensino ao coração dos nossos filhos. Às vezes a gente começa a orar por um filho e parece que quanto mais a gente ora, mais incrédulo ele fica. A gente ora para que Deus amoleça o coração e parece que o coração, quanto mais a gente ora, mais o coração se endurece. E aí você fala assim: será que está valendo a pena eu orar? Será que está valendo a pena eu buscar a Deus em favor do meu filho? Continue. Lembre-se que a noite, a manhã, ela só acontece no momento em que a noite é mais escura. E eu sempre falo isso para os pais aqui. Às vezes eles começam a orar e o coração dos filhos parece que se endurece. Chamam para vir para a igreja, parece que o coração fica mais empedernido para não vir. A noite é mais escura quando está para amanhecer. Às vezes, aquele momento de maior dureza é o momento que antecede o momento em que Deus vai quebrantá-los. Confie no Senhor. Ore pelo seu filho. Orar é essencial. Deus ouve as orações. E se a conversão é um assunto que somente Deus pode produzir, lembre-se de pedir a Deus que converta o coração dos seus filhos, para o bem deles, para a felicidade da sua casa, para o bem da igreja e para a prosperidade da nação. Vamos orar pela vida dos nossos filhos. Não desanimar. A Bíblia ensina que nós devemos ser perseverantes. Agostinho de Hipona foi convertido a Deus depois de 19 anos de oração de sua mãe. Muitas pessoas vieram ao Evangelho depois de muitos anos de oração. Então nunca desista, porque Deus está ouvindo, Deus está trabalhando. E uma das coisas que eu gosto muito na Bíblia é que está lá em Isaías 64: Deus trabalha para aquele que nele confia. Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Vamos ficar em pé, vamos orar pela vida dos nossos filhos. Se seu filho estiver perto de você, põe a mão no ombro dele e ore por ele agora, enquanto eu vou orar também. E se seu filho não está aqui, vamos pensar nos nossos filhos. Minha filha não está aqui hoje, esteve no domingo passado, nós vamos estar aqui agora. Mas você pode agora elevar seu pensamento e pedir a Deus: Senhor, eu não sei aonde está agora, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como está o coração dele e dela agora.
Deus, o Senhor me confiou a responsabilidade de guiá-lo no caminho certo. O Senhor não me deu filhos para povoar o inferno. O Senhor me deu filhos para que eu possa guiá-los no caminho que vai levá-los ao céu. E é por eles que eu quero orar agora, Senhor. Se seu filho não está aqui, se seu filho está, põe as mãos no ombro dele. Mas se ele não está, eleve suas mãos aos céus. Peça a Deus: Deus, visita meu filho, visita a minha filha, onde quer que esteja agora. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, humildes, clamando ao Senhor, pedindo a graça do Senhor. Ó Deus, Tu nos deste um grande privilégio, mas também nos deu uma grande responsabilidade. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essa responsabilidade. Ficamos tristes quando vemos os nossos filhos com os corações duros, gelados, pétreos, distantes do Senhor e distantes do Evangelho. Mas nós te pedimos, ó Deus, que aquilo que ensinamos para eles, aquilo que demonstramos através do testemunho, do exemplo diário, Deus, que isso venha repercutir na vida e no coração deles. Deus, faze com que os nossos filhos te amem. Só o Senhor pode fazer isso. Nós ensinamos eles a te amar, mas somente o Senhor pode elegê-los, chamá-los, convertê-los, transformar o coração deles. E eu te peço agora, visita os nossos filhos nesta hora, onde quer que estejam, que as tuas mãos toquem a vida deles agora. E ó Deus, traga-os de volta para o redil da tua casa, para o meio do rebanho, para que como ovelha seja guiado pelo caminho eterno. Abençoa, Senhor, as nossas casas. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, atende a nossa petição. Se filhos aqui estão nas garras do pecado, se os nossos filhos estão nas mãos de Satanás, nós o repreendemos no nome de Jesus e pedimos pela libertação dos nossos filhos, para que salvos eles possam te adorar, para que salvos eles possam te bendizer em liberdade. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoe cada família que aqui congrega. Abençoe os filhos e os pais que aqui estão, e abençoe os filhos que aqui não estão. Que eles sejam alcançados e que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, os traga de volta e nos dê alegria de vê-los, não apenas assentados no templo, mas servindo ao Senhor com alegria. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Despede-nos com a tua paz nesta manhã. Eu rogo isto em nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu lar. Família feliz. Deus criou o homem e a mulher e realizou o primeiro casamento. Assim os fez para que fossem felizes em harmonia e bom entendimento. A família por Deus foi criada como primeira instituição social, em comunicação no lar, no abençoado processo verbal. Com amor caminham juntos, colhendo frutos dessa união, e com responsabilidades os conduzem em boa educação. Conduzir na instrução, conduzir no disciplinar, é a regra mais perfeita para um feliz e doce lar. A comunicação eficaz começa no compreender, no ouvir e no falar, num tom de voz agradável, edificando seu lar, doce lar. Os filhos são para os pais uma abençoada e feliz herança, e quando bem educados, para o país, uma grande esperança. Sem ele nada eu seria, sem ele não sei andar, sem ele eu vagaria, como um barco no imenso
aceitar este amigo sem par.